Olá, amigos da resenha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio desse projeto que busca aí honrar e homenagear aí grandes personalidades. Hoje eu tô emocionado porque eu tô diante de uma pessoa que eu admiro muito, uma referência na minha vida e a gente vai conversar com ele, pai, um preletor que eu aprendo muito com ele toda vez que eu participo dos eventos no qual ele tá, né? Homem de Deus. Seja muito bem-vindo, Maurício Rafael. Muito obrigado, Beto. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouco, né, da história, daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. O senhor deve estar vendo que eu estou mesmo emocionado, né? Porque você é uma referência para nós e a gente fica muito feliz de você participar conosco aqui. Eu fico muito honrado. Há muito tempo a gente queria recebê-lo. Bom, a gente vai contar a história hoje do Maurício Rafael, que é um homem de Deus, né? Mas ele tem vários segmentos aí, qual ele atua, e a gente quer falar um pouquinho sobre tudo, né? Sim. Maurício Rafael, vamos falar da pessoa inicialmente, né? Original de São Paulo. São Paulo. Muito tempo você mora aqui? Em Balneário há 34 anos. Quando eu vim para cá eu era bem pequeno, na verdade. A minha infância praticamente foi toda aqui, adolescência, juventude, foi tudo aqui em Balneário Camboriú. Minha família veio para cá morar em 1990. Mas a minha família já frequentava Balneário Camboriú e teve negócios aqui por muitos anos, né? Desde a década de 70. Então teve restaurante na Avenida Atlântica. Certo. Naquela época que Balneário Camboriú só vivia na temporada, né? Durante o inverno era uma cidade fantasma. Não existia, né? Quando tu veio pra cá, tu veio com a família, né? Sim. Então toda a tua história é de Balneário. Na verdade é uma história que começa em São Paulo, né? E não começa de uma maneira bonita. Tá bom. Porque a minha mãe ela veio para Balneário Camboriú depois de finalizar um relacionamento com meu pai, que era um relacionamento abusivo, né? Sim. Muita violência doméstica, o meu pai era alcoólatra, a minha mãe também, né? Fazia uso de álcool assim com muita frequência. Era o tipo de pessoa que não se considerava alcoólatra, mas boêmia, né? Então dificulta a pessoa buscar ajuda e não entende, né? Sim. Os problemas que isso acarreta na sua vida, na sua família. Então, após muita violência doméstica em São Paulo, tudo, então a minha mãe decide vir para Balneário Camboriú para começar uma vida nova aqui, porque já conhecia a cidade desses tempos que a família vinha frequentar e ter negócios esporádicos por aqui, né? Certo. Então ela imaginou que aqui seria um bom lugar para criar os filhos, um lugar mais tranquilo, e realmente é, né? Era o senhor e mais irmãos? Eu e mais um irmão. O meu irmão mais velho, o Marcelo. Certo. Né, E a sua mãe, vocês dois? Minha mãe, nós inicialmente sim. Tá. E aí a minha mãe viria, tinha um dinheirinho para comprar um terreno na cidade, mas a minha avó era muito apegada ao meu irmão. Né? Não é aquela conversa de filho que se sente menosprezado, né? Mas era a verdade porque meu irmão morou um tempo com ela, então ela se apegou muito a ele, né? E veio atrás dele. E aí nisso veio o vô atrás também, né? Porque né? deixar. E aí quando o vô veio e a mãe juntaram, acabaram comprando um terreninho lá no bairro das Nações. Né? Literalmente aquilo que se diz que nós chegamos lá, tudo era mato, né? Sim, tudo era mato. Sei lá, talvez uma das 10 primeiras casas da rua, assim. Sim. O resto, literalmente, era tudo mato, terra de chão, no bairro das Nações. A Avenida Palestina, eu não sei nem se era calçada ainda. Sim. Né? Se não era de terra, era calçada ainda, né? De calçamento, paralelepípedo. Então a gente chegou lá. Mas antes de ir para lá, a gente morou no centro de aluguel, moramos no Edifício Califórnia, eu me lembro. Edifício Califórnia, famoso aqui em Balneário, né? Morei ali um tempo, a gente morou ali um tempo, depois em algumas ruas do bairro das Nações, Rua Marrocos, Rua Jamaica, né? Quando a minha mãe chegou aqui, antes dos meus avós virem, era muito difícil, né? Uma mãe solteira, sozinha na cidade, tendo uma realidade que muitos vivem quando chegam em Balneário, né? Aquela coisa de ter que trabalhar e se virar e sobreviver. Então, a minha mãe, ela deixava eu e o meu irmão com a dona da casa, onde a gente morava. Ela alugava para nós ali uma garagem na frente da casa, uma garagem de madeira. Certo. E ia trabalhar. E essa garagem de madeira, o fundo dela meio apodrecido, meio desgastado. Então, à noite, naquela época, a televisão não tinha programação da madrugada, né? Então, de madrugada, a TV ficava chiando. E aí, a minha mãe colocava o chiado perto da gente para os ratos não vir morder o calcanhar enquanto a gente tinha dormia. Esse problema, então, de ratos na casa. Situações assim, Situações, né?
E aí a gente, com muita luta, a mãe trabalhando muito, né? Aí depois o vô também veio para cá, acabaram comprando ali no bairro das Nações. E aí até eu casar, eu morei na mesma casa ali na Rua Portugal. Construiu a família aqui, né, Maurício? Hoje você é casado, Sim. filho. Conta um pouquinho da sua família. Sim, sim. Depois, quando eu tinha 19 anos, né? Então eu me converti, entrei na igreja Embaixada, onde eu frequento até hoje. Na época era ainda a Igreja Vida Nova, né? E ali eu conheci uma menina de cabelinhos vermelhos. Que tá nos bastidores. Tá aqui, aí, tá aqui assistindo a gente. que maravilha. Uma menininha de cabelo vermelho, tinha até umas mechinhas loiras no cabelo. Eu falei, nossa, as meninas dessa igreja são moderninhas, assim, né? E me chamou muita atenção. E aí, com o tempo, a gente foi conversando, né? Assim, se entendendo. Ela foi jogo duro. Foi. Muito jogo duro. Ela já fazia parte da igreja? Você estava chegando Ela já na fazia. igreja? Não, eu estava chegando, ela já fazia, né? Ah, tá. Tanto que quando eu comecei a fazer as escolas da igreja, ela já era professora das escolas. Então ela já estava um pouquinho mais adiantada que eu já. E ela não me dava bola, não me dava moral nenhuma. Achava que eu era um paulista folgado. Essa história se repete, tá? Mas é aí que a gente insiste, né? Isso aí. Porque vale a pena. É mais difícil, mas é melhor. Não é qualquer um que leva. E aí, graças a Deus, nos entendemos, noivamos, casamos. Estamos há 16 anos casados. Hoje, esse ano faz 17 anos, né? Em novembro, vai fazer 17 anos. E desse lindo namoro de 17 anos nasceu o Arthur, né? O Arthur hoje já está com 11 anos, né? Garotão super inteligente. Hoje veio me contar todo orgulhoso que passou numa prova importante para ele. Que maravilha. Então, eu vou puxar um pouquinho para o lado da nossa igreja, o qual a gente é muito feliz de participar, né? E conhecê-lo lá, assim como várias referências que a gente tem aqui, né? Em Balneário. Balneário se repete muito essa história, né, Maurício? Parecido com a sua história, né? A família vem para cá, muita gente chega aqui. E aí, com o passar do tempo, dentro da igreja mesmo, o senhor começou a ir para esse lado de cuidar dos jovens, né? Sim, sim. Esse trabalho foi muito por reflexo do que o senhor passou? Ou como é que foi que você entrou para essa linha? Eu acredito, sim. Eu acredito que foi um propósito de Deus em função de tudo aquilo que eu vivi, né? Então, ninguém melhor para tratar uma dor do que quem já passou por aquela dor, né? Então, em relação à violência doméstica, uma família fragmentada, cresci sem pai, né? A minha mãe com essa situação de alcoolismo e boemia, ou ela estava trabalhando ou ela estava na festa, né? Então, eu e meu irmão praticamente fomos criados pelo avô e pela avó, e isso, obviamente, gera muito sofrimento na criança, né? E aí, quando eu estou na igreja, já me preparando para ser um líder ali dentro da igreja, né? Então, Deus nos direcionou a fazer um trabalho com adolescente, eu e a minha esposa. Nós já tínhamos líderes jovens, né? Mas Deus nos chamou a esse trabalho com adolescentes. Inicialmente, eu nem queria. Sério? Quando me solicitaram, né? Eu falei, olha, com adolescente eu não tenho muito jeito, não quero não. Mas a minha esposa já tinha algumas discípulas que eram adolescentes. Ela, não, mas nós vamos orar, vamos ver o que Deus quer. Eu falei, tá bom, vamos orar. E, no fim, Deus nos chamou realmente para essa questão. Então, nós lideramos e pastoreamos os adolescentes da nossa igreja por 7 anos. Sim, a gente acompanhou bem e isso chamava atenção, né? Muitos jovens vêm para a embaixada por tudo que é feito lá pro adolescente, né? Pro jovem, né? A nossa igreja, graças a Deus, assim, ela tem essa visão, né? O entendimento de que o jovem precisa ter esse encontro com Deus, o adolescente precisa. Então, ali nós fomos muito felizes por 7 anos. Nossa igreja tem um sistema de fazer um encontro com Deus e a gente transformou num formato de acampamento. Então, assim, a gente levou mais de 1.000 adolescentes para ter um encontro com Deus, assim, nos nossos acampamentos. Ali formamos líderes. Dos nossos discípulos saíram pastores, evangelistas, líderes, empresários, pessoas que casaram, profissionais liberais. Então, a gente fica feliz de ver jovens que muitas vezes não tinham um destino bom traçado, né? A partir do ensino da palavra de Deus, tiveram a sua história transformada e hoje têm família, são profissionais, estão envolvidos com a igreja, estão seguindo a Deus, né? E é muito legal. Exatamente. Quando você entrou na igreja com 19 anos, 19. Né? Antes disso, trabalhava em alguma outra área, vivia o mundo, sim, de maneira, sim. no sentido figurado, né? Não, sim. O que acontece? Quando a minha mãe, ela sempre foi letrista. Daquelas que pintava faixa, pintava placa aqui nos comércios. Sim. Porque antigamente alguém tinha que pintar. Do passado, né? Arte do passado, né? Hoje em dia tem a impressão, plotagem, mas naquela época não tinha. Então era um trabalho muito requisitado. Só que quando a minha mãe engravidou de mim, então já se tornou um trabalho pesado para uma grávida exercer, né? E como em casa só ela trabalhava, o pai não trabalhava, então, né, ela era obrigada a trabalhar. E aí um amigo falou, Marina, você
trabalha tão bem, você desenha tão bem, por que você não faz tatuagem? Tem um fulano lá que está fazendo tatuagem, é horrível, não faz nada direito, você ia se dar bem. E aí ela vendeu uma Kombi e comprou o material da tatuagem. Fazia tatuagem. Fazia tatuagem. Então, quando ela veio para Balneário Camboriú, o negócio dela, o que ela fazia era tatuagem, né? Teve o ponto dela em vários lugares da cidade, por vezes em restaurante, por vezes em comércio, porque ali na década de 90, antes dos anos 2000, não tinha assim um critério muito sério em relação à higiene, né? Essa questão assim de vigilância sanitária mesmo. Tanto que lá em São Paulo ainda, quando ela começou a fazer tatuagem, naquela época ninguém fazia com agulha descartável. Entendi. Quando estourou o boom da AIDS, aí a divulgação dela era agulha descartável, um preço, não descartável era outro preço. Aí depois só descartável. Claro. Aí depois o material passou a descartável e esterilizado, né? Foi evoluindo. Foi evoluindo. Então, quando eu, jovem ainda, e eu praticamente nasci dentro de um estúdio de tatuagem, eu, quando jovem ainda, comecei a tatuar e colocar piercing também. Então, aqui em Balneário, minha mãe teve um estúdio. O primeiro estúdio fixo de Balneário foi o da minha mãe. Antigamente, o pessoal vinha só para a temporada. Sim. Ela foi uma pessoa muito conhecida na cidade em função disso, né? A Dona Marina. Falecida, né? Faleceu recentemente, infelizmente. Mas se ela me pegasse chamando ela de dona, ela me batia também. Faz parte. E naquela época, então, eu já, como jovem, ali a partir dos 15, 16 anos, eu já estava tatuando. Chamava muitos meus amigos para usar o couro deles, né? Como cobaia. E eles sabiam que eles eram cobaia e eles aceitavam. Fazia literalmente. Era de graça, né? Então eles aceitavam. Sim. E aí comecei a fazer profissionalmente no estúdio também já, a partir do momento que já fui ficando melhor um pouco ali. Então até os 19, 20 anos estive tatuando e em função disso também, né? O pessoal gosta muito de tratar bem o tatuador, né? Quem sabe a gente ganha uma tatuagem de graça. Então isso nos oferecia algumas vantagens, alguns benefícios no meio da turma. Bons relacionamentos. Bons favores com maus relacionamentos. Entendi, né? Porque muitas vezes, assim, numa balada, as pessoas te oferecem muita coisa, te tratam bem numa balada, uma entrada gratuita, claro, uma bebidinha a mais. Na verdade, tu era o cara descolado ali. Um cara descolado e um cara que a turma queria bem, porque vai que sobra um risco de graça no meu braço, né? Sim. Então, mas isso nos leva por um caminho que não é tão bom. Então, assim, quando eu conheci a Cristo, realmente foi uma transformação na minha vida, né? Eu sempre fui um jovem, assim, o que mais me pegava antes de conhecer a Cristo era o namoro, né? Um jovem muito namorador. Gostava muito de namorar. Então, quando eu conheci a Cristo, realmente a minha vida foi bem transformada. E a gente já vai passar para a etapa mais profissional do senhor, né? Mas como é que foi essa etapa, sabe? Como é que tu foi para a igreja? Então, quem te levou? Eu sempre ia, fim do ano, de férias para São Paulo, para poder visitar o meu pai. Mas eu passava na casa de uma tia muito querida, a tia Lia. E a tia Lia, ela já estava frequentando a Igreja Universal há algum tempo, ela e meu primo Anderson. E toda vez que eu ia para São Paulo, então por uns 3, 4 anos, toda vez que eu ia lá, ela dava um jeito de me levar para a igreja. Maravilha. Aí ela dizia assim, filho, vamos na igreja com a tia? Não, tia, não quero, obrigado. Ela, mas a tia vai sozinha, você me faz companhia. E é uma tia muito querida. Então, tá bom, tia, eu vou. Sempre eu ia e eu achava um saco. Nesse ano, que foi em 2002, eu fui. E quando eu fui com ela na igreja aquele dia, Deus me tocou. Ali eu senti algo diferente, sabe? Não sei, não foi nada de especial, não lembro a palavra que foi pregada, mas aquele dia algo tocou na minha vida de maneira diferente. E foi, assim, muito instantâneo. Uma alegria que preencheu a minha vida e eu já não sabia mais viver sem aquela alegria. Aí, quando eu vim para Balneário, a minha outra tia, a tia Marialva, frequentava a nossa igreja. E aí eu com vontade de ir na igreja, mas eu não queria ir na igreja sozinho, para os crentes não ficar me catequizando, querer me pegar e tal. Aquele medo, né? Que a gente tem de chegar na igreja. Aí eu falei, vou com a minha tia. Aí eu falei, tia, no almoço de domingo, eu falei, tia, a senhora vai na igreja hoje? Vou. Posso ir com a senhora? Pode. E aí comecei a ir na igreja ali. E fiquei um tempão só frequentando o culto. Até que uns jovens vieram até em casa e me convidaram para participar de um GR. E eu fui. Né? Era um GR só de jovens, fui, depois me levaram no culto de jovens, ali eu me encontrei, ali aquilo foi transformador para mim. Mas eu sempre brinco que o dia da minha conversão mesmo foi num show do John Bala Jones. Nossa! Uma banda de rock, né? Famosa aqui na região sul, porque os meus amigos começaram a me chamar, poxa, tu nunca mais saiu com a gente, depois que foi para a igreja e tudo mais.
vamos lá? Eu falei, cara, não quero, porque realmente eu não sentia mais a necessidade de estar num ambiente, porque eu vivia um ambiente muito feliz e muito alegre, né? Ah, mas nunca mais foi com a gente, é porque o pastor não deixa, não sei o que. Eu falei, não. Vamos embora, vamos lá. E foi no show. Então o show tava bom, uma música feliz, e eu tentando sentir no show a mesma alegria que eu sentia no culto. E eu não consegui. E eu lembro que era um show que aconteceu no Morro do Cristo Luz, e a gente, na época, tinha um Chevette, e o Chevette não subia o morro, né? Então a gente tinha que estacionar o Chevette lá embaixo e subir o morro a pé. Sim. E quando a gente estava descendo o morro do Cristo Luz ali, eu vim pensando, cara, eu tô um peixe fora d'água aqui, esse lugar não é mais para mim. O meu lugar é Cristo. E a partir daquele dia eu entendi que eu me converti totalmente ao Senhor, assim. Então, a minha conversão, Beto, ela foi muito pelo amor e pela alegria que eu senti em Deus. Sim. Eu não era um jovem que estava no fundo do poço, eu não estava com a vida destruída. Apesar de ser muito namorador e muito festeiro, eu nunca usei droga. Sim. Então, assim, eu não estava no fundo do poço, mas Cristo me preencheu com uma alegria tão maravilhosa, que a sensação que eu tinha é que meu coração ia explodir de tanta alegria. E eu me apaixonei por isso. E a gente chama atenção, né, porque a família contribuiu. 2 tias, sim, né, mesmo sim, com a sua história com seu pai, elas foram peças-chave, né? Sim, foram muito importantes. Uhum. E tu fala muito, né, quando você está nas suas falas, sobre família, né? Sim. E é isso que fez você querer proteger a família por exemplo, para quem não conhece o Maurício Rafael, ele é conselheiro tutelar pelo segundo mandato, né? Segundo mandato aqui em Balneário Camboriú. Sim. E aí, quando que tu decidiu? Digo, agora eu vou encarar isso, porque é uma mudança, né? A gente que convive, a gente sabe que tomar essa decisão de virar algo público, né? Sim. Quando que o senhor partiu para esse lado? Então, até então, eu trabalhei muito tempo, um pastor tempo integral na igreja, né? Sim. Então, a minha vida, tanto eu quanto a minha esposa, por muitos anos nós servimos na igreja tempo integral. Então, trabalhávamos na igreja, tínhamos um salário e tudo mais. Em determinado momento, a gente achou, bom, já servimos o bastante, a nossa juventude toda foi doada ao Senhor, né? Dessa maneira, eu acho que chegou um momento na vida que a gente precisa produzir. Então, a gente acabou migrando dessa questão do episcopado, né? De servir na igreja para a vida profissional. Então, a gente foi buscar capacitação e trabalhar fora. Nesse tempo, eu já estava atuando como palestrante, né? E eu comecei a fazer palestras nas escolas. Eu já tinha saído dos adolescentes e estava pastoreando jovens agora. Certo. Nós continuamos servindo na igreja, apenas não em período integral. Certo. Então, eu estava servindo aos jovens e palestrando nas escolas, falando a respeito de princípios e valores, contra o suicídio, contra o bullying, para continuar transbordando sobre a geração dos adolescentes aquilo que sempre ardeu no meu coração, né? Perfeito. E aí, nessa época, alguns amigos me procuraram e falaram, tá tendo a eleição do Conselho Tutelar, a gente quer que você participe. Eu falei, não. Nunca sonhei, nunca pensei com isso. Por que o não tão rápido assim? Porque não estava dentro do meu projeto. Não estava dentro daquilo que eu estava projetando para a minha vida. Eu estava indo para um lado diferente, mais focado assim, no profissional, no crescimento mesmo, né? E eu sei, até então eu estava trabalhando, servindo em algo que você se doa por amor. Sim. Né? Então eu falei, agora eu quero focar no meu profissional. Precisa, além do amor, o recurso. Sim. Não, eu já servi nesse sentido, nesse formato, eu já doei a minha vida. Então agora eu vou, né, fazer de uma maneira diferente. E não queria ir para esse lado, que me parecia muito filantropia ainda. Sim. Né? Algo assim. E aí o pessoal falou, não, mas você ajuda tanto os adolescentes, se você for, você vai poder ajudar de dentro do sistema. Aí fez sentido para mim, né? Fez sentido. E aí eu entrei, tanto que eu me inscrevi no último dia para poder entrar, e foi todo um processo com prova, porque a eleição do Conselho Tutelar, ela envolve toda uma dinâmica, né? Você faz a sua inscrição, você faz uma prova de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e aí você depois tem a avaliação psicológica, investigação social. Então, era bom que fosse assim para a política, sabe? Eu ia fazer essa pergunta. É mais criteriosa do que para um... É mais criterioso porque você tem que ter o domínio da lei, né? E você realmente precisa estar focado naquilo. Perfeito. Enfim, e aí fui para a primeira eleição, me elegi com 1.212 votos. E aí, na segunda eleição agora, que foi recentemente, né? Eu me elegi novamente com 1.484 votos. Então, eu fiquei muito feliz. O pessoal gostou do trabalho. As pessoas reconheceram, né, o trabalho que foi bem feito ali. E aí, né, hoje estamos lá. Maurício, você disse não inicialmente, né, para ir para esse lado. E agora tu foi convidado para ser candidato a vereador. Sim. Como é que está sendo esse processo para o senhor, para o Maurício Pessoa?
Então, hoje eu sou pré-candidato, né? Ah. E também foi algo que eu não tinha essa pretensão. Tanto que na primeira vez que eu saí para o Conselho Tutelar, as pessoas, e após fazer aquela votação, né, 1.212 votos, que é uma votação expressiva, muita gente já começou a me chamar, dizer, não, tu tem que ir. Eu falei, não foi para isso que eu entrei. Não é esse o propósito. Eu entrei para cumprir um propósito. As pessoas votaram em mim para o Conselho Tutelar, confiando que eu cumprisse um propósito. Então, eu vou cumprir o propósito. Então, nesse mandato, não tem conversa. Não vou sair daqui por nada. Vou cumprir o que eu me propus a fazer. Na segunda eleição, quando eu comecei a dizer para as pessoas que eu estava novamente me colocando à disposição para a eleição do Conselho Tutelar, as pessoas me questionavam. Mas tu não vai a vereador? Mas tu não vai a vereador? Naturalmente, né? Naturalmente. E assim, quem estava me questionando eram as pessoas, o povo. Não grupos políticos querendo alguém para fazer parte, como muitas vezes chamam pessoas para... faz um pouquinho de voto aqui para puxar voto para o partido. Não, era a população me chamando, né? E ali ainda fui relutante, né? Fui relutante. Então, em um determinado momento... né? Alguém me propôs, falou, quantos votos você vai fazer no Conselho Tutelar? Qual é a tua meta? Eu falei, minha meta é 1.500 votos. Não, mas se você fizer 1.500 votos, você vai a vereador. E como já estava algo diferente no meu coração em relação a isso, eu falei, então eu vou a vereador. E a gente precisa de pessoas nessa linha, dentro também do sistema agora administrativo do município, do estado, do governo, né? Tua atuação, se tu é eleito, que tu vai na mesma linha, agem? Eu hoje, um propósito para mim é a defesa da família. Né? Defesa da família. É um propósito que eu tenho no meu coração, atuando dentro do conselho, como igreja, como palestrante, né? É fortalecer a família. Porque a família é a base da sociedade. Se nós tivermos famílias fortes, nós teremos uma sociedade forte. E em contrapartida, nós temos um sistema político que quer destruir a família. Sabe, um sistema político que quer roubar a identidade dos nossos jovens, um sistema político que quer tirar o termo pai e mãe do documento, um sistema político que quer tirar a celebração do Dia dos Pais e Dia das Mães da escola. Mas qual que é o motivo de tirar o Dia dos Pais e o Dia das Mães da escola? Em compaixão aos que não têm pai e mãe. Poxa, mas não tem pai e mãe? Ele tem um avô, tem uma avó. Assim como eu tive pessoas cuidando e sendo responsáveis por mim. E se ele não tem agora, assim como eu, no futuro ele vai ter e ele vai ser. Nós não podemos tirar essa identidade da nossa sociedade, né? Perfeito. Até porque eu não sou árvore, mas a gente comemora o Dia da Árvore. Eu não sou índio, mas a gente comemora o dia, né, da pessoa indígena. Então, não é assim que funciona. Eu acompanho bastante o senhor aí nas redes sociais e tu levanta muito essa bandeira, né? Sim. E com uma posição bem firme e forte, né? Sendo, né, essa pessoa que nos conduzia, muitas vezes você freia quem você está conduzindo. O senhor está preparado aí para enfrentar o que vai enfrentar agora sentado de frente com pessoas? Porque eu acredito que dentro do conselho não existe muito debate, ou existe também nessa situação? Não, o conselho, ele tem uma lei específica que precisa ser seguida. Então, o conselheiro, ele é um guardião da lei. Tá. A função do conselheiro tutelar é guardar o ECA. Porque o ECA, no Brasil, nós temos uma máxima daquela lei que não pega. Né? Essa lei não pegou. Então, o legislador, quando cria o ECA, ele entende que precisava criar alguém para guardar aquelas leis ali. Então, nós no Conselho não temos... Ali nós não conseguimos expressar ou externar uma opinião a respeito de algum assunto. Nós temos que entender o que está na regra, o que está na lei e fazer aquilo valer como direito para a criança e adolescente. Perfeito. Né? Agora, quanto parlamentar... O parlamentar, ele tem a função de falar, de debater, de expor os seus pensamentos e os pensamentos daqueles a quem ele representa. Porque o parlamentar, ele é um representante de uma parcela da comunidade. Total. Né? Então, tem aqueles que representam a segurança pública. Então, quem acha que precisa de mais segurança pública no município vai votar naquela pessoa. Tem aquele que defende o crescimento econômico, aquele que defende o turismo. Né? E eu acredito principalmente na família. Precisamos proteger a família. Perfeito. A família hoje ela está sofrendo um sério ataque na nossa sociedade, um grande ataque na nossa sociedade, né? Tantas coisas são valorizadas em detrimento à família, né? Sim. Assim como também o empreendedorismo, por exemplo, que de certa forma também defende a família, porque enquanto há
o empreendedorismo, enquanto há o livre comércio, o livre capital, né, a possibilidade da pessoa empreender, trabalhar e viver de acordo com como ela acha que deve viver, a gente está defendendo a família. Nós falamos em off, em outra oportunidade, o senhor falou sobre isso, né? Que a sua intenção é trazer exatamente o pessoal das empresas, fazer com que essas pessoas possam ajudar também, Sim. como tal, né? Então, vai trabalhar muito nessa linha, né? Porque, por exemplo, uma coisa que nós podemos fortalecer hoje no nosso município é o jovem aprendiz. Jovem aprendiz. Né? Por quê? Porque se nós fortalecemos o jovem aprendiz... Quando ele surge, né? Todo mundo querendo fazer. Depois parece que ele foi meio deixado de lado, né? Sim, ele acaba que deu uma esfriada. Então, nós podemos fortalecer o jovem aprendiz, né? Fortalecer escolas para capacitar o jovem para o mercado de trabalho, fortalecer empresas, buscando mais vagas para o jovem aprendiz em empresas, né? E trabalhar nas escolas já essa questão de induzir o caminho do jovem aprendiz, porque se nós fortalecemos um adolescente e gerar nele uma visão de futuro, olha, você pode ser alguém no futuro, não importa a sua origem, você consegue ser alguém no futuro, Perfeito. Mas existe um caminho, e nós colocarmos o jovem nesse caminho, a gente consegue tirar esse jovem, por exemplo, da criminalidade ou do tráfico. Porque depois que esse jovem entrou no tráfico, na criminalidade, e ele está ganhando ali seus 200, 300 reais como aviãozinho do tráfico, como é que você vai dizer para ele que ele tem que ficar meio dia na escola, meio dia no trabalho para ganhar o salário mínimo no fim do mês? É complicado. A disputa é muito desigual. Então nós precisamos trabalhar isso já na base, né? Conversando com a juíza da infância aqui da nossa cidade, ela compartilhou comigo um dado que ela constatou nos atendimentos dela. Não é um dado oficial, não é uma pesquisa, sim. Mas ela constatou de todos os atendimentos de adolescentes, atores de ato infracional que ela atendeu, 80% parou de estudar no 7º ano. A escola. Então, assim, eu acredito que é um caminho, é um lugar onde a gente tem que começar a dar mais atenção, e isso vai interferir na segurança pública, porque cada jovem que nós colocarmos num bom caminho, num jovem aprendiz, que depois ele pode ser pode ser promovido naquela empresa, é um jovem a menos no tráfico. Outro problema, por exemplo, que nós podemos buscar uma solução na nossa cidade é o problema das crianças vendendo no semáforo. Né? Tem bastante, né? Depois da pandemia cresceu muito. E aí o que acontece? Algumas pessoas dizem, poxa, mas pelo menos aquela criança ali está trabalhando. Ele podia estar fazendo coisa errada. Mas assim como as pessoas de bem admiram, o pessoal do crime também admira. Fala, nossa, que menino esperto. Sim. Deixa eu chamar ele para perto de mim. E aí como é que o tráfico faz? Pode ser uma boa ferramenta. Vai ser uma ótima ferramenta, porque é um garoto inteligente, um garoto despojado. Ali, ó, tem coragem de ir lá e fazer aquilo. Vamos trabalhar com ele. Sabe o que o tráfico faz? Ele chama e fala assim, compra um refrigerante para mim ali. Aí o menino vai lá e compra um refrigerante. Quando volta, tá aqui, ó, 20 conto. O cara já começa a... Poxa, ganhou 20 conto, o traficante já tá ganhando a confiança dele. Daqui a pouco, leva isso aqui pra mim ali. Começa a fazer de aviãozinho e dando dinheiro. Daqui a pouco já tá traficando, daqui a pouco já tá dentro do movimento, liderando. Então, é um sério problema. Resumindo, eles têm estratégias que nós também agora temos que começar a criar para que... Exatamente. Existe um programa que chama PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Esse programa precisa ser fortalecido. Por quê? Porque daí nós vamos impedir que as nossas crianças estejam ali, mas que estejam na escola, que estejam fazendo um esporte, que estejam fazendo arte, que estejam brincando como criança, até que a gente possa conduzi-los para o mercado de trabalho. Hoje, por exemplo, nós podemos trabalhar a profissionalização de jovens de uma maneira tão mais prática. Antigamente, você tinha que enviar um jovem para a indústria. Um curso técnico da indústria. Sim. Hoje, a gente pode capacitar um jovem a ser uma pessoa que mexe com as redes sociais, que faz o copy, né? Que faz os textos, que trabalha com foto e vídeo. Existe tanta área da tecnologia que com um simples celular, é atrativa para eles porque eles gostam, né? E a gente pode influenciar dessa maneira e aí a gente ainda vai gerar mão de obra para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, às vezes um adolescente que com 14, 15 anos, ele já pode ter uma atividade laboral que não seja para ele prejudicial, então ele vai estar estudando e trabalhando como um jovem aprendiz, mas você coloca um jovem aprendiz como empacotador de caixa no mercado. É atrativo para o jovem? Ele começa a se cansar, né? Ele começa o colega também começa a dizer, tu tá aí trabalhando no supermercado. Agora coloca ele como um jovem aprendiz para mexer numa câmera fotográfica. Perfeito.
Coloca ele como auxiliar num estúdio. Auxiliar num estúdio de podcast como esse, né? Para ele trabalhar na mídia social, criando texto, fazendo campanhas na mídia social. Isso vai ser atrativo para ele, vai chamar a atenção dele. Inclusive, na nossa igreja, muitos são jovens que trabalham lá na mídia, né? Você sabe que eu trabalhei um tempo na produção da mídia da nossa igreja. Eu lembro dessa etapa. Videomaker, fotografia. Então, assim, por exemplo, na fotografia, eu treinei vários adolescentes e jovens que hoje são profissionais da área. Eu não os ensinei a serem profissionais. Mas tu ambicionou para que eles tivessem aquela vontade de trabalhar com aquilo. Neto, eu ensinei, até porque eu não sei muito, né? Sim. Eu ensinei o básico do básico para eles. Eles pegaram o equipamento na mão, começaram a fazer, se apaixonaram e hoje são profissionais que sustentam a sua família. Eu tenho jovens que eu ensinei que hoje são casados, sustentam a sua família, estão em ponte aérea constante, Balneário, São Paulo, fazendo trabalho em todos os lados com a fotografia. Sim. Ou seja, você dá ao jovem uma visão do futuro. É isso que a gente precisa. Dar ao jovem uma visão do futuro para que ele, por si só, busque ferramentas para alcançar esse futuro. Né? Então, a gente precisa tirar os nossos jovens do assistencialismo e colocá-los em uma visão de futuro, para que eles possam percorrer e perseguir esse futuro. Eu não sei, eu sou da geração 82, né? Sou de 84. Parece que a nossa geração no começo tinha isso, que é o que aconteceu contigo. Uhum. A minha família, né? Minha profissão hoje, ela vem de família. E daí parece que ali no começo dos anos 2000 isso foi se perdendo um pouquinho, né? Sim. E agora parece que a gente está conseguindo a trazer novamente. Mas só vai trazer através de ações assim, né? Que instigue o jovem a trabalhar. Chama a atenção dele, né? Porque o jovem hoje, ele não quer mais ser uma mão de obra barata. Exato. Né? Então, ele cansou disso. Então, por exemplo, antigamente, o conhecimento ele estava somente na mão daquelas pessoas que já tinham a experiência naquela profissão. Sim. Então, para você aprender aquela profissão, você ia ter que arrumar alguém que você pudesse ser um auxiliar, e aí você ia trabalhar auxiliando aquela pessoa, até que aquela pessoa fosse te dando abertura para você aprender, ou você ter dinheiro para fazer uma faculdade. É isso aí. Até porque hoje existe a diferença entre preço e valor, né? Sim. Existem algumas atividades que são, de certa forma, talvez não seja essa expressão, mas eu acho que vulgar, dançando na frente de uma câmera, numa plataforma que ele ganha valores, mas ele não agrega ganha preço, né? Mas não agrega valor. Então, de certa forma, a gente tem que fazer com que eles entendam que uma profissão traz um valor para a vida, né? Sim. Eu sempre falo que eu conduzi a minha vida lá, quando jovem, para ir na área de esporte, que eu gosto muito, mas chegou a determinado momento, eu mudei, me apaixonei pela telecom. Então, tipo, naquela época era instigado, né? Seja por um amigo, seja por um parente, né? Para que você fosse nessa área. Então, a intenção é que traga novamente essas portas abertas para que eles entendam, né? Sim. O Maurício, toda essa tua jornada aí, né? Sendo referência para muitas pessoas, nesse momento tu se sente nervoso? Como é que tu tá sentindo o coração dessa nova etapa que tu tá prestes? Porque... como é que tu tá se sentindo, tá se preparando? Como é que tu se sente nesse processo todo, nessa mudança? Família também, né? Tudo é novo, né? Tudo é novo. Na família já tem políticos? Não. A minha mãe, ela foi cooptada nesse aspecto, né? Precisava da porcentagem de mulher dentro do partido, pessoas que acabam puxando um pouco de voto para somarem naquele coeficiente, né? Mas hoje, como pré-candidato, claro que todo o novo, ele gera desconforto. Né? O incerto, ele gera um certo temor. Mas eu, com muita tranquilidade, eu estou apresentando o meu nome como uma opção para a comunidade, dentro do trabalho que eu já fiz, e se a comunidade entender que é algo importante, eles vão fazer a melhor escolha, né? Hoje, a intenção é bater de frente com a velha política. Bater de frente com aquela política que quer o poder pelo poder, aquela política que faz de tudo para se manter no poder, né? E eu acho que nós precisamos que pessoas boas voltem a integrar a política. Exatamente. Porque as pessoas de bem começaram a cansar, as pessoas de bem começaram a ter uma certa rejeição com a política e abandonaram essa área onde os maus assumiram e hoje estão deitando e rolando, e a gente vê, né, a situação que o nosso país está, e a gente está em exemplo o que está acontecendo recentemente na Venezuela. Sim. Então, as pessoas de bem, elas precisam voltar a se levantar, homens fortes, mulheres fortes precisam voltar a ter coragem e enfrentar um sistema que comanda a nossa vida. É o sistema que determina o preço das coisas, o quanto o Brasil vai ser bom lá fora, que tipo de política pública vai ser aplicada no nosso município.
E muitas vezes a gente está tendo que aturar coisas que nós não somos favoráveis porque nós decidimos abandonar isso. Então, hoje, a minha decisão ela é voltada nesse aspecto, sabe? Combater aquela velha política e poder proteger as famílias, as pessoas de bem, os princípios, a nossa liberdade de expressão, nossa liberdade de pensamento, sabe? Eu sou contra o aborto, sou contra as drogas, fui capelão em clínica de recuperação por algum tempo. Eu ia falar sobre esse trabalho. Sim. O senhor fez esse trabalho, né? Pela igreja. Sim, a nossa igreja ela tinha uma clínica, né, de recuperação de dependentes químicos em atendimento ambulatorial. Sim. Então nós tínhamos uma sede aqui em Balneário Camboriú onde a pessoa ela podia ir. A clínica tinha psicólogo, psicólogo infantil, psiquiatra, psicopedagoga, assistente social. Nós tínhamos uma série, né? E o capelão, que eu estava ali também. Sim. Aí nós tínhamos aula de música, aula de esporte, enfim, várias, né, programas ali dentro. E eu trabalhei esse tempo muito próximo. E eu pude ver o quanto a droga destrói a família. Não só a vida do dependente, quanto a vida da família. Hoje, por exemplo, a gente vê, né, a situação dos moradores de rua em Balneário Camboriú, no Brasil. A situação dos moradores de rua no Brasil em 10 anos aumentou 10 vezes. Que absurdo. Se em 2014 nós tínhamos 10 moradores de rua em uma cidade, esse ano nós temos 100. E é notório isso. E é notório. Só que, por exemplo, Balneário Camboriú, quando tentou estender a mão para essas pessoas, né, através do ambulatório social, que tinha ali médico, tinha psicólogo, né, apresentava para a pessoa a possibilidade dela ir para um tratamento, se internar para fazer o tratamento, o Ministério Público, o STF interviram proibindo isso de acontecer, porque disseram que Balneário Camboriú estava sendo higienista. Nós estávamos tentando tirar a população pobre da cidade, quando é muito pelo contrário. Essas pessoas elas têm direito à dignidade, consta isso na Constituição. Claro, e tem muitos históricos aí de pessoas que conseguiram se reerguer com esse suporte e hoje estão vivendo uma vida normal aí, então, assim, ajudando outras pessoas, inclusive, né? Nós precisamos lutar para dar a essas pessoas que estão em situação de rua o direito à dignidade de receber um tratamento. Ah, mas a pessoa tem que querer. Mas quando a pessoa está dominada pela droga, ela não vai querer. Não tem. Ainda que a vida dela esteja destruída. Então nós temos que dar a opção da pessoa de ser desintoxicada, de receber um tratamento, de pelo menos voltar às suas faculdades mentais, para ela dizer assim, gente, que bom que vocês me ajudaram, a partir de agora eu quero o tratamento, beleza. Ou então, não, olha, vocês me ajudaram, agradeço, mas eu gosto da rua, eu gosto da droga, é um direito seu, você quer? Mas nós temos que tentar. Mas nós temos que tentar, né? Não podemos ficar omissos. Então, não fazer nada, na minha opinião, é abandonar essas pessoas e lhes negar o direito à dignidade. E nesse processo, né, contrário que acontece, muitos cristãos se afastaram, né? E a gente ouve muito na nossa igreja, nosso ciclo, que o cristão tem que voltar a se posicionar. Sim, sim. Nosso próprio pastor, né, o pastor Marco fala muito sobre isso. Tá na hora também do cristão, né, assumir essa situação, né? Não deixar só para quem não quer que dê certo. Né? Então isso também conta nesse processo, né? Sim, as pessoas de bem, a população tem que entender o seguinte: todo poder emana do povo. Se o povo entender que é ele quem tem o poder, a nossa situação vai mudar. Total. O problema é que o povo entende muitas vezes que o poder está na mão do político e não está. Sim. Nós temos o poder do voto. O que não pode acontecer são pessoas negociando voto. Certo. Muitas vezes as pessoas vendendo o voto, né? Então, muitas vezes reclama da corrupção que um político faz, mas vende seu voto. Né? Então, é o primeiro lugar que a gente tem que começar a extirpar a corrupção é na vida do eleitor. E votar por uma consciência. Certo. Votar porque eu acredito que você vai defender os nossos princípios e valores, você vai defender a nossa causa. Independente de quem você seja, qual seja a sua crença, qual seja a sua condição social, vote em alguém que você acredita que vai defender a sua classe, vai defender a sua linha de pensamento, mas não venda seu voto, né? Sim. Por quê? Porque depois que você vota, você tem sim o direito de cobrar, de chegar naquela pessoa e dizer assim, eu sou seu eleitor, eu votei em você e não foi para isso que você está fazendo, né? Precisamos começar a tratar o político como um funcionário público que ele é. Perfeito. Que nos serve e nós temos que cobrar dele a postura que nós queremos, né? A pressão popular faz isso acontecer. E a verdade é que a nossa geração não foi educada para ser politizada, né? Não. Nós fomos educados na época para voltar cada 2 anos, hora para município, hora para estado e depois para novamente ver se o cara fez. Hoje não, né? Hoje as redes sociais, de maneira geral, estão permitindo que a gente consiga acompanhar, ver se o cara está trabalhando, se aquilo que ele prometeu, né?
no começo. Exatamente. E tu falou que trabalhou, né, no começo da mídia, né? A mídia foi uma coisa maravilhosa para nós cristãos e para quem tá nessa linha, né? O senhor participou de todo esse processo, né? Sim, sim. Começou a trabalhar nos primeiros vídeos no YouTube. Quer contar um pouquinho desse processo todo? Até porque hoje a gente tem um evento da nossa igreja, que é o CAP, que eu sempre falo, eu participo de muitos eventos aí no Brasil todo, eu falo para a Lu, na área de telecom, eu falo assim, é incrível o quanto a gente tem qualidade no nosso evento, né? Sim. Eu falo para Lu, quando chega nessa época, a gente fica contando os minutos, porque o CAP, ele é um evento, assim, de tudo, né? Sim. Desde a organização, palestrantes, excelência e esse mundo digital tá bem incluído, né? O senhor fez parte desse processo, né? Sim. Quer falar um pouquinho? O que acontece? Quando eu comecei a trabalhar no vídeo, né, da igreja, ali no setor de vídeo da igreja, faz muitos anos, a gente nem conseguia usar os vídeos do YouTube para fazer alguma produção, porque era muito fraco o material que era produzido, né? As pessoas gravando ainda com webcam, com aquelas antigas camerazinhas digitais, né? Então, a qualidade era muito ruim, não tinha nem como. Mas com a evolução dos equipamentos digitais, então a qualidade de tudo isso foi melhorando, né? A plataforma foi melhorando também, enfim. E isso proporcionou que pessoas pudessem ali transmitir o seu conhecimento, né? Então, a internet hoje era um lugar de muito conhecimento. O CAP, por exemplo, ele é um congresso assim que eu creio que ele tem nível nacional, né? Porque o nosso pastor ele tem uma visão muito aprimorada, né? O pastor Michael Abud, ele é uma pessoa excelente por natureza, imprimiu essa essência na nossa igreja, né? E tudo que é feito com muita excelência. Eu já participei de alguns eventos ali no Centro de Eventos de Balneário Camboriú e nenhum tem a metade do nível de excelência do que o pastor Michael e a equipe dele conseguem colocar ali dentro daquele evento, porque assim, é nos detalhes. É absurdo o nível, né, de excelência e de entrega. Porque daí é um congresso onde você vai e você sai dali com tanto conteúdo que é até difícil você de absorver tudo que você vai recebendo ali, né? Sim. Porque é absurdo mesmo. E aí a tecnologia ela foi evoluindo, né? Tu vai usar muito as tuas redes aí nesse processo? Hoje ele é necessário, né? É necessário você usar as redes porque é onde você acaba conseguindo mostrar para as pessoas as suas ideias, o teu pensamento, a tua vontade, a tua atuação, né? Então, com certeza eu vou usar minhas redes sociais, quem quiser, me segue lá. O Maurício Rafael no Instagram, Maurício Rafael Moreno Coelho no Facebook, usando mais o Instagram aí hoje em dia, né? Mas segue lá que com certeza ali a gente vai falando sobre a política em Balneário Camboriú, acompanhando sempre a política nacional e internacional, por exemplo, o que está acontecendo agora, né, na Venezuela. E a gente vai trazendo os nossos comentários e conversando ali, é importante. Eu faço algumas perguntas que são meio... Não é clichê, mas são repetitivas que eu gosto de fazer todo o episódio, né? O Maurício passou por toda essa etapa, né? Essa mudança toda que tu contou para nós. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Se o senhor pudesse voltar no tempo e encontrasse lá o Maurício com 18 anos, 17 anos, o que tu falaria para ele? Olha, não importa que época eu voltasse lá atrás, a primeira coisa que eu ia dizer é: aceita Jesus na sua vida. Porque o quanto antes eu tivesse aceitado a Jesus, com certeza teria me livrado de muitos sofrimentos, muitas situações. Se eu pudesse voltar no tempo lá atrás, evangelizar minha mãe e meu pai, apresentar Jesus na vida deles, para a família ser restaurada. O importante na vida de uma pessoa é ter um encontro com Jesus. E pro Arthur, qual é o seu objetivo? Rapaz, eu vou te dizer uma coisa, todas as noites eu oro pela vida do Arthur e eu declaro sobre ele que ele vai ser um homem-chave na sua geração, vai ser uma liderança importante, alguém que vai cumprir o propósito de Deus na vida dele. Então, hoje eu trago sobre ele o cuidado, a educação que eu não tive, né? O amor que muitas vezes eu queria receber e não pude receber, e tento transmitir para ele o máximo, o Cristo que eu conheço, né? Uma coisa que eu sempre falo para os pais é o seguinte: nós precisamos evangelizar os nossos filhos. Não é porque o Arthur é filho de crente que ele é crente. Claro. Né? Então, eu sou o primeiro que tenho que assumir a responsabilidade de evangelizar o meu filho. Então, eu falo de Jesus para o meu filho, né? Eu ensino práticas a ele que o aproximam de Deus. Então, por exemplo, o Arthur, ano passado, com 10 anos, até os 10 anos, ele leu o Novo Testamento inteiro. Agora ele já está com 11, vai fazer 12 em janeiro. Mas ele já entrou agora em 1 Reis. Já leu o Antigo Testamento até 1 Reis. A intenção é que
até os 12 anos, né, ele leia, até o final de 2025, ele leia a Bíblia inteira. Então, todos os dias, ele precisa ler 2 capítulos da Bíblia e 1 capítulo de um livro, né? Então, e todos os dias. E antes de mexer em tecnologia, então hoje ele estuda de manhã. Então ele vai para a escola, e alguns dias integral, né? Então ele vai para a escola, chega da escola, quero mexer no celular. Beleza, já leu a Bíblia? Não, pai, então vai ler a Bíblia, vai ler o livro. Fez isso, tem acesso à tecnologia. E a tecnologia também lá em casa a gente usa como um benefício. Então assim, veio reclamação da escola, corta o benefício. Veio nota baixa, corta o benefício. Nós somos uma geração que foi regrada assim, com algum... Agora tu não olha pro lado, né? Pro lado da câmera. Pra cá? Olha pra cá. A gente acompanha vocês nas redes sociais, né? A pastora tem o seu trabalho. Qual é importante a pastora em todo esse seu processo para o senhor se transformar nessa referência, que para mim é uma referência, Sim. Volto a reafirmar. Esse programa tem o intuito mesmo de fazer uma homenagem, né? E agradecer a cada... Mesmo que o senhor não saiba, muitas vezes o senhor já nos acalentou com as suas palavras, tá? Qual é a importância da nossa querida pastora na sua vida? Rapaz, sem olhar para ela. Se eu olhar eu choro. A Mariela, ela é o maior presente que Deus deu na minha vida. Ela tem todo o meu amor, ela me ganhou. Ela cuida de mim como ninguém nunca cuidou de mim, né? O cuidado dela, desde as coisas simples até a palavra. Eu não vou fazer muita propaganda, né? Porque não tenho a intenção. Claro. Mas é uma mulher fantástica, uma mulher extraordinária, que cuida de mim, que me entende, que me fortalece, que me dá força. Essas loucuras que a gente inventa, ela tá do lado e vamos junto, e vamos para cima. Mariela realmente foi o maior presente que Deus me deu e foi a pessoa que Deus usou para tornar o homem que eu sou, né? Até a roupinha que eu uso, se não fosse ela, eu estaria aqui bem diferente, pode ter certeza. Isso é maravilhoso. Eu ia estar aqui com a camisa do São Paulo hoje para dar a entrevista. Eu falei que não ia te chamar de pastor durante todo o processo, porque eu queria falar da vida do Maurício, né, Rafael. Mas deixa eu te explicar então por que você não quer me chamar de pastor. Não, mas é que eu queria contar a história, mas agora eu quero que o senhor mande um recado para todas essas pessoas que me acompanham como pastor e falando uma mensagem para todas essas pessoas e explicando todo esse processo. Tá bom. Mas uma mensagem... Uma mensagem de fé para aquela pessoa que nesse momento está assistindo nós aqui. Sim. E pode dizer assim, ó, eles estão lá querendo impor uma situação e eu não quero. Sim. Na verdade, o que acontece? As pessoas buscam por amor, por felicidade, as pessoas buscam reconhecimento. E eu posso dizer que se você encontrar tudo isso e não tiver Jesus, você ainda vai estar vazio. Tanto que muitas pessoas que estão nos assistindo podem ser pessoas assim que têm uma família feliz, mas muitas vezes se sentem sozinhos. Podem ter todo o sucesso do mundo, mas ainda assim sentem que falta alguma coisa na sua vida. Podem ter todo o dinheiro do mundo e ainda assim não têm as suas necessidades supridas. Porque falta Jesus. O vazio que tem dentro do coração do homem, ele tem um espaço exato do tamanho de Jesus na sua vida. Então, se você hoje precisa que a sua vida seja transformada, que a sua vida seja mudada, não importa quem você é e qual situação você está vivendo. Jesus não serve só para quem está no fundo do poço, ele serve sim para quem está no fundo do poço, mas ele serve sim para quem está no alto de uma cobertura, precisando de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado. Então, se hoje você entende que a sua vida precisa de um novo significado, dá uma chance, entrega a sua vida para Jesus, sabe? Para ouvir a palavra de Deus, eu tenho certeza que isso vai preencher o seu coração com uma alegria e uma paz tão grande. O Senhor Jesus, ele nos promete paz, uma paz que excede todo o entendimento, não a paz que o mundo dá, porque essa paz o mundo dá e tira. Porque quando não tem problema, você está em paz, mas se tem problema, acabou a paz. Se você está bem, você está em paz, mas às vezes aparece uma pessoa e você fala, meu Deus, já está vindo lá aquele que vai roubar a minha paz. Mas a paz de Deus ela é permanente. Por que ela é uma paz que excede todo o entendimento? Porque às vezes você está no olho do furacão, enfrentando uma guerra. O pau está torando, o teto da casa está caindo. Mas a paz de Deus não te abandona. Então, o que o Senhor Jesus nos promete
uma vida plena, uma vida abundante. E não existe vida abundante sem paz, sem alegria e sem amor verdadeiro na sua vida. Pessoal, eu não tenho muitas palavras aqui, então por isso que eu quero que... Faltou alguma coisa? O senhor quer falar algo nesse final? Eu queria explicar o porquê que você falou assim, não quero te chamar de pastor e tal. Tá. Pode explicar, por gentileza. Porque assim, na nossa igreja nós temos uma cultura, um princípio na nossa igreja, né? Que pastor não se envolve com política. Perfeito. Então, quando eu apresentei essa questão ao pastor, né, a primeira coisa que ele falou, Rafael, pastor não se envolve com política. Eu falei, então tá bom, então nem vou. Porque é um princípio muito forte na minha vida, né? O sacerdócio. Mas isso foi ascendendo. A chama foi esquentando, o chamado foi aumentando, né? E aí, em um determinado momento, eu falei com o pastor, pastor, hoje eu entendo que sim, que eu preciso, na verdade, servir a Cristo em uma nova seara, né? Servir a Deus na política. E aí ele me abençoou, entendeu, mas o pastor não se envolve com política. Então, né, diante da igreja, o pastor explicou e falou, olha, Maurício, Rafael e Mariela, a partir de hoje, não são mais pastores da igreja, são membros, continuam aqui comungando, servindo, mas não fazem parte do corpo pastoral. Perfeito. Por esse propósito, vai se dedicar ao campo político. Perfeito. Tá vendo, pessoal? Muito importante essa conversa. Eu, uma vez mais, agradeço a tua presença aqui. Meu Deus, eu me sinto muito honrado. Eu espero que a gente possa voltar a conversar em breve, né? Para mim, volto a afirmar, para mim, para minha família, para Maria Alice, que tá chegando aí, é uma satisfação enorme poder conversar contigo. Torço para que dê tudo certo na sua vida, principalmente na vida pessoal, né? Amém. O resto que vem abaixo da graça de Deus, a gente sabe que, exatamente, que é futuro. Quer finalizar com alguma outra mensagem? Não, agradecer a oportunidade, agradecer o carinho, né, a honra e declarar a bênção de Deus sobre a vida de todos os nossos ouvintes aí. Perfeito. Meus amigos, eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Se chegaram até aqui é porque gostaram do conteúdo. Eu convido vocês aí para curtir, compartilhar, conhecer a vida do pastor, né? E compartilhe esse vídeo, né? Para que mais pessoas possam assistir essa resenha. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio. Tchau.